no Brasil, pesquisando em livros como o da Eliana. Eu vou só dar uma lida para vocês aqui na apresentação dela, no currículo, que tem muita coisa interessante para a gente contextualizar. E daqui a pouco ela entrando aqui, eu já chamo ela, tá bom? Eu vou ler rapidinho aqui só para vocês saberem. A Eliana é formada em artes plásticas pela FAAP, né, com especialização em design gráfico. E depois ela se tornou mestre em design e desenvolvimento de produto pela FAO-USP. A Eliana também complementou seus estudos de design de joalheria no Instituto Lorenzo de Médici em Florença, cidade que a gente adora, na Itália, e estruturou e coordenou e ministrou cursos de disciplinas nas instituições Santa Marcelina, Centro de Estudos de Moda da ECA USP, é super conhecido esse centro de estudos, e também foi coordenadora de um curso de pós-graduação no IED, Instituto Europeu de Design, onde eu também dou aula. A Eliana tem um currículo muito interessante porque, além de escrever livros e dar aula sobre joalheria, ela também tem vários prêmios de joalheria. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dos dois livros dela. O primeiro livro dela foi a História da Joia, abordando a parte do design. Então, esse primeiro livro dela está na segunda edição. Os dois livros são pela editora Senac, você pode encontrar. E A Joia do Brasil é pela editora Chiado, que é o que a gente vai conversar hoje. Eu acho que a Eliana já vai estar aqui daqui a pouco. Eu vou convidar ela para falar com a gente. Deixa eu ver se ela já está aqui. Bom, eu abordei vários aspectos do livro para a gente conversar com ela, mas uma das coisas mais interessantes que eu achei, só falando aqui do contexto, a Eliana, além de falar toda a parte assim das famílias mais importantes, quem foram os primeiros profissionais, como começou a Feninger, ter várias coisas interessantes assim nesse livro dela. Mas a parte que mais me chamou a atenção foi a questão de muitos assim cases interessantes sobre o ouro, sabe? Falando assim onde as pessoas garimpavam, como foi encontrado. Foi muito legal. Eu tô só esperando a Eliana entrar. Porque era um padrão, né? Era sempre um padrão, não tinha um grande desafio de criação, embora eu trabalhasse na arte, não tinha nada excepcional ali. Então, eu ia chateada a trabalhar. Até que eu comecei a fazer uma série de outros cursos, acabei a faculdade, né? Comecei a fazer uma série de outros cursos. Desculpa, continua. É a joalheria manual, né? Artesanal. Sim. E foi uma paixão. E como você pode ver, a maioria das pessoas que entram nesse ramo, elas entram porque elas se apaixonam. A joalheria apaixona a pessoa. É porque você concretiza uma ideia, é porque você trabalha com coisas lindas, tudo isso envolvendo, a pessoa fica apaixonada. E aí eu larguei tudo e fui para a Itália estudar joalheria, lá em Firenze, no berço da joalheria, né, na joalheria clássica. E foi fantástico, foi assim, abriu minha cabeça completamente, eu era super jovem, e quando eu voltei, eu descobri um mercado super fechado, porque aqui no Brasil era super fechado, né? As empresas eram e são, acho que a maioria até hoje, familiar, trabalhavam dentro a família, o pai fazendo, a mãe cuidando das finanças, era uma coisa extremamente familiar. E foi muito difícil entrar para fazer um estágio, para começar a trabalhar, para qualquer coisa, foi muito difícil. Mas eu consegui. Isso era final dos anos 80, acho que era 89, mais ou menos. E quando eu voltei da Itália, eu voltei com uma pesquisa bem bacana sobre a face mística da joia, porque a joia envolve muitas lendas, né? Muitos assuntos assim misteriosos, também tem uma carga emocional muito grande, simbólica muito grande. Então, eu fiz uma pesquisa sobre isso e criei uma coleção e lancei essa coleção. Fiz uma exposição
dessa coleção, naquele Clube Alto de Pinheiros. E foi super bacana, foi um sucesso, era uma coisa inédita, né? Uma coisa muito diferente e tal, foi bem bacana mesmo. E ali Eram peças em prata? Eram peças em prata? Em prata e ouro. Legal. E as pedras que tinham, eram principalmente pedras opacas, porque elas têm uma mística maior em cima delas, porque normalmente elas formam desenhos diferentes, cada pedaço é um pedaço diferente, então tem uma história aí bem bacana que eu quis contar. E fiz essa coleção, e aí a coordenadora do primeiro curso de moda que tinha aqui em São Paulo, a Vera Lígia, ela foi ver e me convidou para eu fazer uma palestra lá na Santa Marcelina, era na Santa Marcelina naquela época. E aí eu fui e fiz a palestra, foi super legal, mostrei as peças e tal, e daí eles me convidaram para eu dar uma matéria que tinha no curso, que era um curso recém-formado, né? Esse curso na Santa Marcelina, nessa época, era o único de moda, né? Eu lembro que era bem famoso esse curso. Ele ficou famoso, né? Mas ele começou bem... Tinham 4 alunos, 8 alunos, foi aumentando assim, nesse sentido. E aí ela me ofereceu essa disciplina que era de acessórios, só que eu falei, olha, a minha expertise não é acessório, é joia. Então, porque acessório engloba bolsa, sapatos, essas coisas que eu não tenho expertise, né? Mas de joias eu topo. E aí nós fizemos uma proposta para o MEC, e o MEC aceitou. Daí, a partir de então, dentro do currículo dos cursos de moda, passou a ter o curso de joalheria, por causa desse evento aí. E nós montamos uma mega oficina e fizemos o curso de joalheria lá, e foi super legal. Aí, no meio dos anos 90, veio uma coisa que você só poderia dar aula se você tivesse um mestrado, doutorado, essas coisas, né? Então, eu fui fazer o mestrado. E eu fiz pela FAO, na USP, né? Numa área de concentração chamada Desenvolvimento de Produto. E aí, o que eu ia fazer como minha dissertação de mestrado? Eu pensei em fazer sobre a normatização do desenho de joias. E aí fiz uma mega pesquisa sobre isso. Eu tinha, o meu orientador era o Bambambam, justamente nessa área de desenho técnico, geometria e tal. E descobri que não tinha muita coisa a acrescentar ali, não ia ser uma tese, porque tudo já tinha sido resolvido aqui, era só você aplicar na joia, né? Aí foi aquela época em que as pessoas começaram a perceber que existia designer em São Paulo, sabe? Que existia designer no Brasil, de verdade. Legal. Porque começou a vir... muitas empresas internacionais vinham para o Brasil para lançar seus produtos por meio de concursos internacionais. Então, veio a De Beers, né, que vinha há muitos anos já fazendo isso, a Pérolas do Tahiti, e uma série, Signet e tal, cada uma vinha e propunha esses concursos. E nós fomos participando desses concursos, os designers, né? E fomos ganhando. Então, o designer passou a ser uma profissão viável, visível, acontecia, né? Legal. Então, com isso, eu falei assim, bom, então eu vou pesquisar na minha tese, eu vou pesquisar sobre a brasilidade do desenho de joias, né? Da nossa, porque é muito característico, né? Era. E assim eu passei a estudar o que dava essa brasilidade à joia. Que legal. E eu fui estudando a história da joia, e saiu o meu primeiro livro,
que é A Joia, História e Design. Gente, esse livro é maravilhoso, Eliana, esse livro. É muito legal, tem muita informação boa nesse livro. Ele está à venda ainda? Tá, em qualquer livraria, só que é sempre sob encomenda, né? Esse é da Legal. editora Senac, né? E aí Legal. eu peguei a história da joia desde o Paleolítico até os dias atuais. Eu fiz um apanhado geral, lógico que não é assim profundo em cada um, mas é bem explicativo em cada um, dá para a gente ter uma ideia bem bacana do que acontece em cada século, em cada etapa da história humana, até chegar nos nossos dias. Mas a joia sempre tem muita coisa para a gente pesquisar, né? Muita coisa. Sim. Você tem esse livro aí com você? O primeiro livro para a gente mostrar? É esse, né? Dá para ver? A joia. Põe um pouquinho mais perto. Aí, dá. Muito legal. A Joia, História e Design, né? Tem esse meu brinco aqui. Esse é um brinco que participou de um concurso. Ai, meu gato está aqui no meio. Olha, um gato participando. Deixa ele aí, gente. Hoje ele está terrível, ele só quer ficar no meu colo. Ué, deixa. Fica à vontade, né? Mas aí, o segundo livro, eu fiquei pensando, com toda essa crise, né, com toda essa situação que está acontecendo no país, por que não se usou toda essa riqueza do Brasil como um dos pilares, uma colaboração tão importante aí para o nosso país, né? A gente é tão rico nisso. Economicamente, né, você disse. Aí eu comecei a pesquisar esse lado. E eu pesquisei em jornais, revistas, entrevistei uma porção de pessoas, descolei uns livros muito importantes que davam uns toques do que estava acontecendo, de como que era e tal. E saiu o segundo, que é do mesmo formato do primeiro, e se chama A Joia do Brasil. Isso que eu tenho. O que eu acho que a gente pode... Você começou a introduzir o assunto, eu tô com o meu roteiro aqui, para a gente começar a entrar um pouco nas perguntas. Contextualizando, já com esse fato que você citou, que teve todo um olhar mais amplo para depois afunilar nessa pergunta, para a gente tentar entender porque que não é um pilar econômico. Para mim, eu acho... tem umas pessoas pedindo para comprar. Eliana, quais são as livrarias que tem? Olha, tem na Cultura e na Martins Fontes, com certeza, ele já tem o físico, mas em todas as livrarias pode ser comprado sob encomenda. Na Cultura, na Martins Fontes, eu olhei para procurar, a gente tem entrega expressa em São Paulo. Então, vocês pedindo, a segunda já está aí no máximo. Bom, voltando à pergunta, eu acho assim, na minha visão, essa parte de por que não deu certo o poder econômico, eu acho que a gente ainda está caminhando, Eliana, mas no livro você aborda muito a questão assim, da estrutura, né? Da estrutura que você visualizou, que você estudou, pesquisou para escrever esse livro. Porque joias fazem parte da nossa vida sempre, né? A vida inteira. Você até fala, depois eu quero abordar essa parte que você fala da sedução meio psicológica que a joia tem com a gente. Mas no Brasil a gente gosta de joia, de usar joia, de comprar joia, de se enfeitar, né? O que você acha de observações assim, mais importantes desse posicionamento econômico que você acha que poderia melhorar? Olha, no momento atual, a gente teria que ter, primeiro, que aconteceu assim, como eu estava te falando, né? Nos anos 90, até começo dos anos 2000, teve uma valorização do nosso design. E aí, em função da China, né, principalmente, em função de ficar mais fácil você produzir lá fora do que aqui, e de você comprar os modelos lá fora e trazer para cá, matou muito a indústria. Isso matou muito a indústria. Isso foi uma coisa que prejudicou muito o mercado. Então, o design brasileiro não
tinha mais. E também o comportamento do consumidor também mudou muito. Porque antigamente você podia fazer uma mesma peça, sei lá, 50 cópias dessa mesma peça, você ia ter para quem vender. Você podia fazer em série muita coisa. Hoje é mais difícil você fazer isso, porque as pessoas esperam uma coisa mais personalizada, né? Não é o que está na moda que interessa, é o que combina com o seu estilo pessoal que interessa, entendeu? Então, esse conceito de uso mudou muito. Então, por que está muito mais em voga os ateliês de joias exclusivas? Por causa disso, as pessoas procuram muito mais investir numa coisa que tenha muito mais significado para você, que tenha a ver com o seu estilo pessoal, que tenha a ver com você, do que o que está aparecendo na atriz de televisão, entendeu? Que é diferente do que era antes. Tem uma busca pelo individualismo, então, você observa isso. Por ser uma coisa de construção de identidade. Antes, se você tinha visto já numa revista, numa televisão, era mais fácil de você aceitar isso como, legal, porque eu vi alguém usando já. Hoje, se você vê alguém usando, você já, não quero mais, já está batido. E tem que ter a ver com a sua personalidade, tem que ter a ver com... Porque a joia, ela transmite uma mensagem muito pessoal, é completamente diferente da roupa, que você transmite uma mensagem pública, você se veste daquela forma, eu sou assim, né? Agora, a joia é uma coisa pessoal, tem segredo naquilo, é secreto, eu ganhei de uma pessoa que ninguém sabe de quem eu ganhei, por causa de um momento especial que aconteceu, seja lá o que for, tem outra mensagem a joia, né? Então, ô gatinho! Ele quer participar da live também, gente. Então, eu vou entrar um pouco naquela pergunta que a gente tinha deixado um pouco para o final, mas eu vou aproveitar esse gancho agora. Eu te perguntei se você vê um crescimento do desejo pelo design. Então, você está me passando esse feedback que sim, né? Que a gente já está olhando para o design mais individual, procurando ter joias com a informação de design, né? Você vê isso como um caminho. Não é para Eu acho que hoje em dia você é o curador do seu estilo, né? Você escolhe as coisas que você quer usar e como você quer usar e quando você quer usar. Não existe mais regra, não existe mais... as tendências são para você adaptar para o que você... para o que fica legal para você e tudo mais. Então, eu acho que o design realmente teria que estar no ápice da situação hoje. Sim, agora, vai dos empresários entenderem isso e valorizar, né? Vai um pouco naquele ponto que a gente falou, quando a gente se conheceu, a gente falou assim, é importante, eu falei para você, é importante mostrar a história para as pessoas terem incentivo de continuar esse processo criativo delas, né? Para não desanimar nesse sentido de apostar no seu design, que vai ter alguém que vai apreciar. Ainda mais na internet, que hoje em dia o Instagram publica praticamente o trabalho de todos os joalheiros assim, de design, a maioria deles está aqui para a gente escolher, na ponta do dedo, né? E não tem mais essa necessidade de ser a joia genuína, a joia de metal precioso, só. Você pode usar prata, ouro e bijuteria, tudo junto, vai depender do seu estilo pessoal e dessa coisa, do que você se sente bem, como você se sente bem, né? Então, eu acho que tem para todo mundo mesmo. E a partir disso que você acaba escolhendo, né? Um ponto que me chamou a atenção foi aquela história da legislação dos folheados. Porque muita gente me pergunta, Bianca, qual é a diferença do folheado a ouro, folheado a prata, um metal folheado? E eu vi aqui no livro que tem um capítulo que fala sobre uma lei que meio que autorizou, né, ter essa biju meio folheada. Que eu sempre fico em dúvida, porque eu só sei que o termo semi-joia existe aqui no Brasil. Eu não conheço. Então, a gente nem gosta de usar o termo semi-joia, porque ou é joia ou não é, né? Semi não tem.
né? Então, é uma coisa que fica... Como pedra semi-preciosa, não tem, são todas preciosas. São todas elas preciosas. Elas são qualificadas pela dureza, simplesmente, mas todas elas são preciosas. E a gente não usa essa qualificação de semi-joias. A gente usa joias folheadas, porque o processo de produção dessa peça também é bem igual à joalheria. Só que depois é dado um banho de metal precioso, num metal mais simples, né? Uma metalina. Então, o termo correto é joia folheada. Joia folheada. O termo correto. Ela não é joia genuína, ela é uma joia folheada. Entendi. Independente do quê? De prata, de ouro? Independente do quê? Porque, por exemplo, eu fiz uma outra live com um amigo meu, que tem uma marca, e ele define a marca dele como Fashion Jewelry. E eu sei que algumas marcas de moda têm agora as bijus, altas bijus, que às vezes são folheadas a ouro, e que eles chamam de Fashion Jewelry. Então, são segmentos de mercados que valorizam o design, como você falou, né? São nomenclaturas novas, né? Então, eu atribuo, assim, para esse tipo de peça, tanto para a joia folheada como para a bijuteria, a categoria de poder acompanhar a moda para e passo, entendeu? Ela pode acompanhar a moda. Então, porque ela é rápida, ela tem um custo bem menor e ela pode ser descartada, né? A joalheria não acompanha a moda no mesmo ritmo que a moda. Ela acompanha algumas tendências, mas não acompanha a moda. Essa bom a grande explicar, né, para as pessoas, porque muita gente me pede qual é a diferença, mesmo por exemplo, folheado, como que eu falo certo? Folheado a ouro, não folheado? Acho que é muito interessante a gente também pontuar. Eu vi que no livro tem uma parte bem interessante contando isso certinho. É bom para as pessoas que trabalham com essa área darem uma olhada até para saber como explicar para o cliente, né, Eliana? Porque tem muito também cliente que ainda não tem ainda noção, né? Que pode ter todas essas opções de usar tudo junto. Eu acho que, inclusive, quando você usa a semi-joia, que é o mais comum, você está desvalorizando o seu produto. Então, eu acho que o seu produto ganha uma qualificação melhor se você falar que é uma joia folheada, que é a mesma. Ela foi feita no processo da joalheria, só que ela não é genuína, totalmente genuína. Ela é de um metal inferior que foi banhado. Simplesmente Legal. Isso. Agora eu vou mudar a minha ordem do roteiro, porque você já me deu outros ganchos bons. A gente tem visto agora, devido à pandemia e devido a toda essa mudança de comportamento, as joalherias partindo para a prata. A Gaster entrando com a parte de prata, Monte Carlo entrou também. Eu vi muita coisa da Gaster também. Além, a Gaster tem aquela liga de ouro deles mesmo, né, que eles fizeram algumas propagandas disso, mas falaram que eles também estão na prata. Como que você vê essa entrada do design da joalheria para a prata no Brasil? Eu sei que no livro tem várias informações falando sobre a história da prata também, onde ela foi descoberta, mas como que você vê esse olhar da alta joalheria para a prata? Então, a prata, por ela ser um metal nobre, mais em conta, ela permite peças maiores, mais arrojadas, com conceitos mais elaborados, diferente da joia no ouro, que o ouro é muito caro, né? O ouro está, hoje eu estava vendo, 1 grama do ouro está R$300. Então, e com 1 grama você não faz nada, né? Então, em compensação, 1 grama da prata é pouquíssimo, sei lá, R$10, nem sei quanto que está hoje, nem vi. Mas é muito menos do que o ouro. Então, você consegue fazer peças mais arrojadas, mais volumosas. E o metal, a prata, é um metal muito, muito bonito, né? Eu acho a cor da prata muito mais bonita do que o ouro branco. Então, eu acho que é muito fácil aceito. Agora, tem muita gente no setor que está batalhando para que a gente mude o teor do ouro que a gente usa, 18 quilates, ou seja, 75% de metal puro na liga, para ouro 10,
que não muda muito. Eu te perguntar, não muda. ouro 14 e ouro 10, né? Eu vi umas coisas assim também, eu te perguntar. Então, não muda muito a aparência, aliás, não muda quase nada a aparência, até eu gosto de um tom diferente de ouro legal e tal, e fica muito mais fácil de trabalhar, muito mais barato de trabalhar com ela, né? E no nosso momento atual, eu acho que o mercado está muito difícil, né, para joias de alto custo, mas a prata dá essa possibilidade para a gente, sim. Eu acho que é um caminho bacana. Você acha que devido a tudo isso que a gente está contextualizando, você acha que as pessoas aqui no Brasil, né, vão aceitar peças com esse ouro 10 ou 14? Você acha que vai ser bem aceito? Como que você vê isso? Porque a gente sempre tem aquela história, ouro 18, põe a marquinha, ouro 18. Você acha que ainda vai ter uma parte de educação para as pessoas começarem a olhar para esse tipo de peça? Então, esse faz parte do final do meu livro, que chama A Ética. Se você contar para o seu cliente que é ouro 10, ouro 14, qual o problema? Entendeu? E ele gostar da peça, porque é uma questão, a gente sempre quer pôr uma marca, quer ter o registro de que aquilo ali é realmente o ouro 18, o ouro que a gente está vendendo, porque existe muita enganação, né? Então, se a gente conseguir manter a ética e explicar para o seu cliente, olha, esse aqui é o ouro, essa peça é mais barata por causa disso, a gente está usando ouro, é de ouro, tal, só que é um pouco menos de ouro na liga, só isso. Sim. Então, eu acho que é muita vantagem a gente conseguir fazer isso. É um caminho, né? É um caminho. É um caminho, né? Eu vou dar um gancho aqui para a gente começar a contar um pouquinho mais de história do livro. Eu vi muita coisa interessante sobre diamante. Eu queria que você me resgatasse alguma história que você acha interessante. Eu até falei no começo, quando eu estava falando um pouco do seu currículo para quem já estava aqui, que eu não sabia, por exemplo, que a De Beers tinha feito explorações no Brasil. Eu vi umas coisas de diamante, toda a extração de diamante e a exportação muito grande que a gente fez. A gente foi líder um pouco de exportação ali na década de 60 ou 70, se eu não estou enganada, se me corrija. Mas a gente tem um fascínio por diamante aqui no Brasil, né? Como que você vê agora esse contexto aí? Tem alguma história que você quer contar para a gente começar a entender um pouco mais? Olha, nos anos 2000, na segunda década dos anos 2000, foi encontrado uma nova jazida de diamantes, enorme, com 400 toneladas de quilates, uma coisa assim, de altíssima qualidade. Então, a gente tem esse produto, né? Uma das coisas que eu acho que prejudicou muito o Brasil foi a parte do governo, de não ter percebido a importância que essas riquezas poderiam trazer para o Brasil. Então, por exemplo, na época em que nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, muita gente acabou fugindo da guerra, fugindo de perseguição, veio para o Brasil, porque aqui já era conhecido a nossa riqueza mineral. Já sabia que aqui tinha ouro, aqui tinha pedra. Então, muita gente do setor, que trabalhava no setor, veio para o Brasil. E começou a se formar um enorme polo de lapidação nas regiões de Minas Gerais. Um enorme polo. Vieram 5 mil, mais ou menos, 5 mil lapidários diferentes, com a tecnologia de última geração e tal. Na época, era o Getúlio Vargas e o Oswaldo Aranha, o ministro das Relações Exteriores. E como eles ficaram em cima do muro, eles nem assumiram que estavam de um lado nem do outro da guerra, eles ficaram em cima do muro e não ficavam adiando a assinatura do visto, começaram a prejudicar na aquisição dos insumos que eles precisavam, e eles estavam se juntando para formar aqui um centro de lapidação. O mesmo que depois foram lá como eles tiveram que sair daqui, porque eles não tiveram apoio nenhum, porque eles não receberam vistos,
porque começou a ficar uma pressão muito grande, eles não conseguiam sobreviver, eles foram embora. Então, uns foram para os Estados Unidos e se desenvolveram lá muito facilmente, e outros foram para o Estado de Israel, recém-inaugurado, né? Que eles tinham recém-formado o Estado de Israel, e lá em Israel criaram o maior centro de lapidação de diamantes do mundo. Que foi eles eram daqui, eles sabiam falar português, porque eles já tinham vivido aqui tantos anos, eles tinham contato e os diamantes iam daqui para eles lapidarem, porque aqui a gente só tem a matéria-prima. Não tem, só tinha a matéria-prima, né? Não tinha o know-how, e eles estavam trazendo isso. Ia ser nosso isso. Então, essa foi uma oportunidade perdida. Como essa, nós tivemos uma série de oportunidades que se perderam no tempo e que poderiam ter sido, que poderia ter transformado esse setor joalheiro num dos pilares. Eu acredito, sim. Eu acho que, assim, eu li umas coisas, umas notícias, um tempo atrás, que a Bulgari está fazendo uma planta na Itália, lá na região perto de Vicenza, de capacitação do jovem para todas essas etapas da joalheria, não só o design, mas lapidação, cravação, a parte de pilotar as fornituras todas e saber mexer com tudo, porque assim, tem muito desejo de ser designer, mas tem pouco desejo de trabalhar nessa outra parte profissional, né? Depois que faz o desenho, a gente brinca, eu lembro quando eu comecei a aprender sobre joalheria, eu falava assim, em moda tem o designer, o estilista, o pilotista e o modelista, né? Quando eu comecei a aprender sobre joia, eu falei, quem é o pilotista, o modelista? Eu queria saber, porque são profissões importantíssimas para o desenvolvimento de produtos, que não é só o criativo, você tem que passar por todas elas para ser legal. Talvez, se a gente investisse um pouco mais nessa capacitação para esse setor, a gente teria uma estrutura um pouco melhor, foi o que você contou, né? No livro conta muito bem todas essas histórias. Tem uma história muito legal que você cita de um judeu, que os judeus desenvolveram uma lapidação própria, super especial. Você fala bem dos diamantes também, do tipo de lapidação. É muito interessante essa parte do livro. Eu gostei Tem uma bastante. história muito bacana de diamante, que você pediu para eu contar uma história bacana, agora eu lembrei. Um diamante mais famoso do mundo, Coulomb, não sei se é assim que pronuncia, ele tinha mais de 3 quilos de quilates. Nossa! Ele em bruto. E ele teria que ser cortado, na época, a única forma de cortar era um lapidário que ia lá, ele estudava muito bem a pedra, né, que devia ser uma pedra gigantesca, e ele determinava os pontos onde ele ia com um martelinho e martelava e quebrava as pedras de determinada forma para poder lapidá-las, né? Uhum. Então, eles fizeram o cálculo que se ele martelasse aqui e ali, iam sair 9 pedras grandes e mais uma porção de pedras pequenas. Só que esse diamante era fabuloso, ele era incrivelmente perfeito. E foi o maior especialista do mundo fazer esse trabalho. E foram fotógrafos, jornalistas, todo mundo cobrir o evento. E ele, que então... Que era isso? Foi bem no começo. Nos anos 60. Anos 60. Culinam. Gente, a Biane da Spanix está aqui, tem um monte de gente legal, depois eu falo no final, tá? Quem passou por aqui para a gente dar um oi. Aí ele foi dar a sua marteladinha, deu a martelada e acertou no ponto certinho, caíram os 9 pedaços de diamantes e mais aquele monte de outros pequenininhos, e ele teve um colapso, um colapso nervoso, porque ele ficou tão tenso de quebrar aquela pedra que não aguentou. Incrível, né? Gente, mas assim, tem uma outra parte também que eu gostei bastante, antes da gente entrar na segunda, que eu quero que você conte um pouco das histórias das marcas, mas tem uma parte muito interessante também que você fala dessa relação psicológica com a joia, que é o que você contou um pouco, a gente se encanta, né? E eu acho que o diamante é uma das pedras que não tem como mulheres
os diamantes são os melhores amigos das mulheres, tem toda essa outra contextualização que agora, nessa nossa época moderna, que a gente está olhando para a sustentabilidade e está buscando a rastreabilidade de saber de onde essa pedra veio, o mercado abriu para o diamante artificial, né? Como você vê o diamante artificial, Helena? Porque é muito contraditório. Tem gente que acha ok, tem gente que nunca seria, e tem gente que ainda não entendeu também como que isso vai entrar no mercado. Como você vê? Olha, as pessoas vêm tentando fazer o diamante desde 1700 e bolinha. Então, faz muito tempo, tentaram lapidar o vidro para chegar próximo ao diamante, descobriram resinas, tal, até que descobriram essa técnica que você coloca como se fosse uma semente numa determinada pressão e calor e tal, e esse cristal se desenvolve. É possível fazer isso, mas hoje o que eu acho de mais bacana nessa história toda é você fazer o seu diamante de produtos orgânicos, né? Então, você tem um bichinho de estimação, você pode transformar ele, se ele morrer, você pode transformar ele num diamante. Dizem que o Pelé já fez o dele, do cabelo e da grama do lugar onde ele jogava futebol lá. Nossa. Ele juntou lá uma quantia de produto, que parece que são 500 gramas de produto, né, que você tem que dar para poder transformar no... Demora, acho que... Isso? É Estados Unidos? O lugar onde faz... A gente tem aqui no Brasil. Tem. Animal de estimação, a pessoa que você gosta pode se transformar num diamante e você passar a usar numa joia. Perguntaram se era certo dizer diamante cultivado. Falei, gente, diamante cultivado, eu não conheço ainda o termo diamante cultivado, mas pelo que você está me falando, é um pouco isso, né? Mais ou menos, um diamante artificial. Ele foi desenvolvido artificialmente, mas ele tem todas as características do diamante. Ele fica muito semelhante. O problema do diamante natural, que é maravilhoso, é o custo que tem para extraí-lo, né? E o custo monetário e o custo humano também, porque é complicado em termos de poluição, em termos de os diamantes de sangue, né, que eles falam, que é super complicada essa parte, né? E os diamantes... Está aqui falando que o diamante sintético está cada vez mais presente no mercado. E está mesmo, né, Eliana? Tem toda essa história ao redor, né? Você praticamente nem percebe qual é a diferença dele. Então, esse custo social é complicado, porque você vê como eles são pequenos, muito valiosos, são fáceis de transportar, eles podem estar... sendo trocado por armas, né, nesses territórios complicados que a gente tem fora do Brasil, tal. Então, tem tudo isso. Hoje eles podem ser registrados, né, eles podem ser marcados, eles devem ser, né, são pelo registro da Kimberley. E quem pode falar muito disso, se você gosta mesmo desse assunto, e ele é um profundo conhecedor e foi um dos meus orientadores, é o Paulo Simon. Paulo Simon, filho do Rolf Simon, ele é um especialista incrível sobre diamantes, para falar com você. Todo mundo que está assistindo aqui e você vai agora começar a fazer lives também, você vai ver que a gente gosta de compartilhar informação e conversar sobre o que a gente gosta. Todo mundo que traz informações, pesquisas, é super interessante. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte das histórias. Eu li toda a parte das histórias, mas teve uma que me chamou muita atenção, que depois eu até quero falar com o Mário, coordenador de ED, que vai conversar comigo também na semana que vem, para ver se eu consigo um contato lá. É a história da família Cubo. Eu achei a história da família Cubo linda, que foi uma mulher que trouxe um anel de pérola com diamante. Conta um pouquinho, eu achei essa história linda. Depois eu queria que você passasse pela Gaster e pela Sauer, que eu sei que são as duas referências, assim, que a gente falou também no roteiro.
Olha, a Dona Rosa, ela foi uma pioneira em vários sentidos, porque ela foi uma mulher muito moderna para a época, né? Ela veio para o Brasil numa época complicada, lá no Japão também. Ela veio casada já com alguns filhos e foi para o interior trabalhar na lavoura mesmo, né? Mas aí os filhos cresceram e ela já era uma mulher estudada, tal. Ela tinha sido professora lá no Japão e tal. Os filhos cresceram e ela queria dar o estudo para eles, então ela veio para a cidade. Saiu do interior e veio para a cidade. E chegou aqui, a coisa apertou, porque precisava se manter aqui, uma parte da família ficou lá e tal, foi aquela complicação. Chegou uma hora que ela falou, bom, a única coisa que eu tenho aqui de valor foi esse anel que ela ganhou do Mikimoto no casamento dela. Mikimoto era o que desenvolveu, quem desenvolveu o cultivo da pérola, né? Você explica isso também, né? Você explica isso também no livro, né? Explico. E ninguém conhecia a pérola cultivada aqui no Brasil. E aí, quando ela foi negociar, falaram, nossa, que coisa maravilhosa. E ela viu aí uma oportunidade, ligou para o Japão, fez todo o acordo e começou a trazer as pérolas cultivadas de Mikimoto. E aí foi aumentando o interesse pelas pérolas, ela começou a montar joias em cima disso, desenhar joias, montou a joalheria, foi fazendo sempre uma empresa familiar, né? Foi fazendo todo aquele trabalho com as filhas, o filho veio também, que é o Júlio, e eles começaram a trabalhar, o Júlio bem na bancada, primeiro, e a joalheria dela tinha um perfil de valorizar demais o design. Então, a Rosa Okubo investiu muito em design no Brasil. Eles patrocinavam concursos dos novos designers, eles bancavam, eles fizeram concursos também, um dos concursos, inclusive, que eu ganhei. Legal. Eles foram muito importantes no setor. E ousados, né? Ousadíssimos, as peças eram ousadas, tal, modernos, né? Mas super tradicionais também, eles conseguiram manter essa coisa toda. E eles produziram pérola cultivada aqui no Brasil? Não. Conseguiram produzir, não? Ou traziam só? Só traziam. Aqui a gente tem pouquíssimo cultivo de pérola, embora fosse possível. A gente não tem know-how. A gente não tem know-how de muita coisa aqui. Mas seria possível. Seria possível, sim. E o Júlio aí acabou criando a sua própria... Saiu, né, dessa coisa, ficou só com a Dona Rosa e as filhas, e ele foi e montou a joalheria dele, que também seguiu o mesmo caminho de inovação e tal, no período que fez muito sucesso. Tem um outro joalheiro que foi muito importante e está sendo muito importante agora, que é o Manuel Bernardes. Manuel Bernardes, ele começou lá nos anos 40, negociando pedras, né? E depois, basicamente, o Manuel Bernardes pai é que montou tipo uma bolsa de pedras aqui no Brasil, com esses garimpeiros e tal. Ele comprava os lotes, ia montando os conjuntos, ia fazendo e tal. Nos anos 70, ele morreu, ele faleceu, e a família, então, teve que se reinventar. E aí eles começaram a investir em design, né, produzindo joia, e foram... eles são pioneiros, assim, em termos de exportação, em termos de criar esse relacionamento com o cliente mais sofisticado, de prestar atenção, tipo, em aniversário, em ter uma loja conceito, com perfumes e com cheirinhos e coisas e tal. E as joias deles são super bacanas, não sei se você conhece. Conheço. Atualmente, são bem legais mesmo. Eu acho que tem uma riqueza de pedras, eu ia puxar agora o assunto deles. A gente tem uma riqueza de pedra impressionante, né? A gente tem muita coisa de pedra. E a história do Sauer é a outra que é muito forte no livro, né?
O Sauer, ele foi um dos pioneiros também. E o engraçado é que a história dele se junta com a história da H. Stern e do R. Simon. Porque a H. Stern e a R. Simon começaram juntos, eles começaram juntos. O seu Stern, ele tinha um grave problema de vista, né? Então, e ele tinha uma loja de material elétrico. E o Rolf Simon, ele já negociava pedras. Então, eles se juntaram, e o Rolf precisava dar nota fiscal. Eles se juntaram por causa dessa loja de material elétrico e formaram a H. Stern e R. Simon. Mas nunca foi para o papel isso daí, foi só de boca, sabe? Aquele fio do bigode e tal. E eles montaram um escritório no Rio de Janeiro com 2 salas, e eles ocupavam uma sala só. E o Sauer, quando veio lá de Minas para o Rio de Janeiro, ele alugou a sala do lado deles. Então, eles trabalhavam todos, foi tudo mais ou menos no mesmo período que eles se desenvolveram. E foi assim, anos 50, anos 60, final dos anos 50 e 60. Até 70 foi muito importante todos esses 3 juntos. E é muito forte, falando um pouquinho de pedra, que a gente já está acabando. Eu sabia que uma hora não ia dar para a gente falar de tudo, mas a gente vai fazer outro. Passou rápido mesmo, né? Passa muito rápido, gente. Mas, assim, um outro ponto, pegando já uma deixa aí do Sauer, que eu me lembro quando eu era criança, quando a Amsterdã Sauer entrou no Oscar, né? Eu me lembro que era uma... eles participaram de H. Stern entrou no Oscar. Foi uma coisa assim que eu falei, nossa, tem uma joalheria brasileira no Oscar, né? Então, foi uma coisa que foi um salto na minha cabeça muito grande, porque eu sempre assisti. Eu nunca imaginei que uma joalheria brasileira fosse chegar no Oscar com pedras nossas, né? Então, assim, eu vejo que tem um caminho, né, Eliana, muito bom aí se a gente se dedicar. E, ao mesmo tempo, as nossas gemas são tudo. Queria que você contasse uma historinha da Esmeralda, só para a gente fechar, que eu sei que uma hora não dá para nada, mas depois a gente marca mais uma vez. Mas só uma historinha da Esmeralda, porque eu sei que o livro é repleto, gente, o livro é repleto de histórias. Ele fica na minha cabeça, na minha mesa, toda vez que eu preciso consultar, eu olho o livro, falei isso para a Eliana, ele fica aqui de referência, porque além de ter informações legais, ele tem os dados também. E aí, um dos dados gigantes é a história da extração, da quantidade de esmeralda que a gente tem por aqui, né? Pois é. Olha, eu só sei que no começo, quando os bandeirantes procuravam muito as esmeraldas, eles achavam que eles tinham achado sempre esmeralda, toda a pedra verde, eles achavam que era esmeralda, né? Então, o Fernão Dias ficou conhecido como um caçador de esmeraldas por causa disso, e ele nunca encontrou uma esmeralda. Nunca foi a esmeralda que ele encontrou. O que era turmalina? Podia ser turmalina, quartzo verde, o que acontecia ali, ele achava que era. Era verde, era esmeralda, e não era. Ela vai ter que escrever outro livro. Já tem gente perguntando quando sai o outro livro, Eliana. Meu próximo livro é sobre a face mística da joia. Eu vou colocar agora... Legal. Legal. Esse outro lado aí, que são as lendas, porque não sei se você viu aí no livro, que eu também conto, participa, o protagonista de filmes, né? Então você vê aquela joia do Titanic, por exemplo, né? Uhum. A gente tem uma série de filmes que foram, que a joia está em primeiro lugar, é um protagonista, é um personagem também dentro da coisa, né? Uhum. E eu conto muito sobre isso nesse novo livro. Eu sou melhor de escrever do que de falar. Não, mas tá ótimo. É porque a gente tem tanta história legal, mas é muito bom a gente compartilhar sempre o conhecimento. A história das esmeraldas eu te perguntei, porque você conta uma história de uma esmeralda gigantesca que foi descoberta numa região, acho que de Minas, né? E que depois lotou essa região de garimpeiros que queriam explorar a esmeralda. E eu gosto particularmente de esmeralda, e eu sempre pergunto histórias, porque me contaram
na outra live que eu fiz com a Marisa Clema, ela estava me contando que cada região no Brasil tem uma esmeralda de tom diferente. Uma coisa que, por exemplo, eu não sabia e acho muito legal. E eu acho que a esmeralda eu acho mais bacana ainda do que o diamante, sabia? Porque a esmeralda tem uma personalidade. Ela tem uma personalidade diferente. Mas o que é o máximo para a gente, eu acho que é a turmalina Paraíba, né? Aquela eu acho que arrasou. E ela foi descoberta muito recentemente. Muito recentemente. Foi nos anos 90 que ela foi descoberta. Então, ainda tem, Eliana? Você sabe isso? Se ainda tem, se ainda tem a turmalina Paraíba extração? Tem? Tem, não tem aquela quantidade enorme, né? Mas ainda tem, sim. Eu acho que também daqui para frente as pessoas vão ter um pouquinho, tá acabando, vão ter um pouquinho mais de seleção, óbvio, de excelência de design. A gente vai, graças a Deus, caminhar por esse caminho aí, porque eu vejo muita gente interessada em joia, pesquisando em joia, lendo sobre joia. É um fascínio que eu, particularmente, sempre tive minha vida inteira, e estou muito feliz de poder conversar com quem gosta de joia, com quem escreve sobre joia. A gente tem, acho que, mais uns 2 minutos, eu vou começar já a me despedir e te agradecer pelo seu tempo, pela dedicação. Obrigada pelo convite. Adorei participar disso. Que bom. E aí, então, para quando que vai ser esse outro livro, Eliana? Bom, eu estou escrevendo ainda. Você sabe que é demorado, né? Mas acho que essa pandemia aqui está me ajudando muito, porque você fica em casa, você acaba escrevendo mais, né? Né? Mas então, gente, de novo, vamos mostrar os 2 livros de novo, só para quem está aqui com a gente ver? Os 2 livros, para a gente mostrar. É esse que você me manda um endereço, eu mando para você. Ganhei, eu não tenho esse aí. Joia, tá. Esse qual é o nome dele? Joia? História e Design. Joia, História e Design. E o segundo é a Joia do Brasil. A Joia do Brasil. Isso. Gente, está acabando. Só para deixar uma dica para vocês, a gente falou aqui no começo da live que na Cultura e na Martins Fontes tem, e eu sei, porque como vocês podem ver, eu adoro livros, então eu sei que eles estão fazendo entrega expressa. Quem ficou curiosa, a Eliana também responde as perguntas pelo direct para vocês, se vocês quiserem. Se quiserem pedir, eu ligo para ela diretamente, conversar com ela, porque aí pedindo para a Eliana vem com uma dedicatória, né, Eliana? Mas quem quiser pedir, dá para pedir, chega no mesmo dia para vocês lerem mais, e a gente vai ficar sempre trazendo esse conteúdo aqui para vocês. A Eliana agora vai começar a fazer lives também, vai terminar de fazer o livro. Acho que até o final do ano a gente tem aí histórias boas sobre joalheria. Teremos novidades. Curiosíssima para ver esse outro. Você vai curtir muito. Tem muita coisa interessante. Aí a gente combina outra live também. Tá bom. Gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui. Eliana, muito legal. As meninas estão se escrevendo já. Quero com dedicatória. Um monte de gente falando aqui. E eu acho que vai ser muito legal a gente sempre compartilhar a informação. Obrigada pelo seu tempo. E a gente se vê, vai se falando aí para você me contar assim que isso sair do forno. A gente já está aqui de novo, tá bom? Pode deixar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Eu adorei, viu, participar. E estou adorando todas as outras que você está fazendo, que eu estou acompanhando cada uma delas. Muito legal. Que bom. A gente vai ter mais, assim, eu tenho na terça-feira com o Mário Pantalena, que a gente vai falar um pouco sobre a história da família Pantalena, na terça, eu vou estar com ele. Na quarta eu faço uma sobre moda com Lúcio Fonseca. Na quinta eu falo com o Mário, coordenador do Mário Rodrigues do IED, que é da Reserva Metais, que vai me falar sobre o valor do ouro, para a gente entender um pouco isso que a gente conversou. E no sábado que vem eu tenho a Roseli Duque, presidente do IBGM e dona da Guilherme Duque. Estou super feliz também que ela vai estar comigo. Vai ser muito bom. Muito Espero bom. você, Eliana. Obrigada. Obrigada, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom. Eu estava um pouco acelerada porque tinha muita coisa na minha cabeça para perguntar. Tinha muita pergunta, mas eu acho que rendeu super. A gente conversou bastante e foi uma live que deu para conversar bastante. A Eliana foi super simpática comigo. Tem muita história no livro interessante para vocês. Espero que vocês peçam o livro ou entrem em contato com ela aqui já. Eu passei um pouquinho rapidamente sobre as lives da semana, mas depois eu vou postar aqui. Vocês podem acompanhar também, tá bom? Bom sábado para todo mundo. Obrigada pelo prestígio.